Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para essa videoaula. Meu nome é Michel Albino e nesse encontro de hoje eu quero falar sobre uma polêmica que saiu recentemente aí no YouTube, está sendo muito divulgada, que é a questão do Tesouro Selic rendendo menos do que a caderneta de poupança. Será que realmente isso acontece? Será que é significativo isso? Bom, nesse vídeo eu vou explicar para você de uma forma extremamente simples como é que você pode enxergar isso, tá bom? Então você vai compreender alguns conceitos importantes que você deve saber antes de investir nesse título que é o Tesouro Selic. Bom, basicamente na plataforma do Tesouro você tem três títulos. Você tem o Tesouro Selic, que rende a taxa Selic, né? A gente vai ver que não é bem a taxa Selic, já vou mostrar isso para você. Você tem um título atrelado ao IPCA, que é a inflação, e você tem o pré-fixado. Mas o título que compete diretamente com a caderneta de poupança é o Tesouro Selic. Ele é conservador e ele rende diariamente. Então todo dia, quando você aplica nele, todo dia ele sobe um pouquinho. Então essa é uma vantagem. Lembra que a caderneta de poupança só tem rentabilidade na data de aniversário. Então você aplicou hoje, daqui 30 dias é que vai ocorrer o rendimento sobre essa aplicação que você fez hoje. E aí, sucessivamente nas datas de aniversário de cada aplicação. Beleza? Então esse é o primeiro conceito. Bom, teria uma alternativa muito simples e prática para a gente comparar se realmente o Tesouro Selic rende menos do que a poupança no curto prazo. Como é que a gente poderia fazer isso? Eu poderia pegar, por exemplo, R$100, aplicar na poupança e R$100 aplicar no Tesouro Selic na mesma data. E aí, no dia da data de aniversário da rentabilidade da poupança, eu vou comparar com o Tesouro Selic e aí eu vou ver qual dos dois teria o maior rendimento. Mas para a gente fazer isso de uma forma mais simples, né, e também não ter todo esse trabalho, a gente pode utilizar a calculadora do próprio Tesouro Direto, que está aqui na minha tela e que eu vou compartilhar com vocês. Bom, vamos lá. Primeira coisa e o conceito importante que a gente tem que observar aqui é que, vamos imaginar hipoteticamente que eu compraria R$100 desse título aqui, ó, Tesouro Selic, com vencimento para 2025, e aqui tem uma coisa importante, ó, taxa de rendimento. E aí, quando a gente fala do Tesouro Selic, ele rende a Selic. Só que você tem a Selic Meta, que é uma expectativa da taxa básica de juros, e você tem a Selic praticada no mercado diariamente, que é a Selic Over. A Selic Over, ela rende um pouquinho menos do que a Selic Meta. Então hoje a gente tem uma taxa Selic a 6,5 e a Selic Over está rendendo 6,40. Beleza? Então se eu aplico no Tesouro Selic, em teoria, eu estaria recebendo 6,40% ao ano. Se eu ficar um mês, eu vou pegar essa rentabilidade proporcional, né? Fiquei o prazo de um mês, eu trago essa taxa anual para uma taxa mensal e aí eu pego essa rentabilidade. Claro que eu tenho que descontar imposto de renda, tenho que descontar a própria taxa do Tesouro, né? A taxa de custódia, etc. Mas aqui nesse caso, o conceito que a gente tem que aprender é esse aqui, ó. Aqui, basicamente, você tem uma taxa que, nesse caso, ela está sendo de 0,02. O que significa isso? Essa taxa aqui é uma taxa positiva, então é um ágio. Você poderia ter um ágio, um deságio ou o que o pessoal costuma chamar de ao par. Aqui você tem um ágio. O que significaria comprar algo com ágio? Você estaria comprando algo com um valor um pouquinho maior do que está sendo praticado no mercado. Então vamos imaginar lá que você está comprando um carro e que na tabela FIPE ele custa R$10.000. Só que você está comprando por 11. Então você está comprando com ágio. Por alguns motivos, não importa, mas está comprando com ágio. No caso do título do Tesouro, funciona da mesma forma. Quando eu tenho essa numeração aqui positiva, significa que eu estou comprando o título mais caro do que o mercado está pagando. Estou comprando com ágio. Se esse resultado aqui fosse negativo, eu estaria comprando com deságio. Então eu estaria comprando o título um pouco mais barato do que o mercado está precificando esse título a preço de mercado. E se eu estivesse comprando no mesmo valor, eu estaria comprando a preço ao par, né? Se aqui tivesse zerado, por exemplo, aí eu teria a rentabilidade da Selic de 6,40. Na prática, como funciona isso? Eu não estou pegando a Selic Over, eu estou pegando uma Selic um pouquinho menor. Nesse caso especificamente, eu estou pegando a Selic de 6,40, que é a Over, menos essa taxa aqui, porque eu paguei mais caro nesse título. Basicamente é isso, tá bom?
Bom, entendido esse conceito que o pessoal costuma chamar de spread, que é a diferença entre compra e venda, eu tenho aqui a possibilidade de fazer esse cálculo utilizando a calculadora do Tesouro. Então vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou entrar lá na calculadora do Tesouro, vou pegar o Tesouro Selic. Então, coloco aqui Tesouro Selic, vou colocar que a data da compra é o dia de hoje, então 9/4/2019, que a data de vencimento do título é 1/3/2025. O valor eu vou colocar aqui R$100 só em caráter de aprendizado, né, para a gente poder comparar. Taxa do papel na compra, a gente viu que é 0,02, então esse é o ágio, é o valor que eu estou pagando acima do valor de mercado do título. Taxa de administração da corretora, a maior parte delas não cobra essa taxa. E aqui eu vou colocar a rentabilidade do título, né? 6,40, que é a taxa Selic Over, que é a taxa praticada diariamente, tá bom? Clico aqui em calcular. Bom, aqui ele traz para mim a expectativa de rentabilidade até o vencimento desse título. Mas, na verdade, eu quero comparar ele em relação à poupança, caderneta de poupança. Como é que eu faço isso? Basta eu clicar aqui em venda antecipada. Eu vou colocar para um mês, né, de diferença. Então, eu vou colocar aqui no dia 9/5/2019. E agora eu vou colocar a taxa de venda do papel, tá bom? Como é que eu faço isso? Então, eu vou lá no Tesouro, eu clico aqui para ver os valores de resgate, né? Na verdade, esse termo resgate, ele tá, na minha concepção, ele tá errado. Porque, na verdade, eu estou vendendo o título, eu não estou resgatando o título. Resgatar é quando eu resgato algo na integralidade. Aqui não, eu não vou conseguir resgatar, eu vou ter que vender, tem uma contraparte para comprar, e ela está disposta a comprar de mim a um preço menor do que o mercado está sendo cotado nesse momento. Então eu vou ter que vender para alguém a um preço um pouco menor. Beleza? E essa contraparte é o Tesouro. Eu não consigo vender para uma outra pessoa a não ser o Tesouro. Então não é um resgate, é uma venda. Beleza? Bom, então qual que é a taxa que está sendo cobrada aqui? A gente vai ver que a taxa cobrada é 0,03. Beleza. Então eu vou colocar aqui, ó, 0,03. Clico aqui em calcular. A gente está vendo aqui que a diferença seria um mês de aplicação, que aí vai coincidir com a data de aniversário da caderneta de poupança. Nesse exemplo, tem todas as informações aqui, mas o que importa para a gente é esse resultado líquido no momento do resgate. Então aqui a gente vai ver que está dando R$ 100,30. Se eu pegar a caderneta de poupança hoje, ela está dando uma rentabilidade de 0,37%. Posso até entrar no site aqui, por exemplo, da Infomoney, que a gente vai ver aqui quanto que está sendo a poupança. Então, 0,37. 0,37 sobre R$ 100 vai dar 37 centavos. Então, a gente consegue ver que na data de aniversário, realmente a poupança tem uma rentabilidade maior do que o Tesouro Selic nos primeiros meses. Se a gente fizer esse cálculo aqui e levar ele juros sobre juros, a gente vai perceber que o Tesouro Selic só vai passar a render mais na data de aniversário a partir do 5º mês, tá bom? Até o 4º mês, a poupança tem a rentabilidade maior na data de aniversário. Esse é o ponto. Agora, um ponto importante que a gente precisa observar é o seguinte. Para que a gente consiga ter uma rentabilidade igual do que a poupança investindo no Tesouro Selic antes dos 5 meses, eu teria que ter mais 4 dias de rendimento. A gente viu que o Tesouro Selic rende diariamente. Então, para ele alcançar a poupança depois da data de aniversário, ele precisa de 4 dias de rendimento. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, dia 14/5, aqui a gente vai ver que ele se aproximou, ó, ficou R$ 100,36. Então, a partir do 5º dia, pós a data de aniversário, o Tesouro Selic passa a rentabilizar mais. Beleza? Então, esse é o ponto que eu tenho que observar. Nesse momento, com essa condição atual de taxa de juros, funcionaria dessa forma. Nos primeiros 5 meses, na data de aniversário, a poupança rende mais do que o Tesouro. Porém, se você esperar 4 dias, ele vai ser equivalente, né, pós a data de aniversário, e no 5º dia o Tesouro Selic passa a render mais. Após o 4º mês, entrando para o 5º mês, você já tem uma rentabilidade maior no Tesouro Selic em qualquer cenário que você for fazer esse cálculo, tá bom? Então esse é o ponto que você deve observar. Aqui tem um ponto importante que eu gostaria de mencionar para vocês. Nos primeiros 5 meses, a diferença é muito pequena, então não vai fazer muita diferença você investir, colocar o seu dinheiro na poupança ou no Tesouro Selic. Não faz muita diferença. A vantagem principal do Tesouro Selic é que você tem um rendimento diário, então você não precisa esperar
a data de aniversário para ter uma rentabilidade, seja ela qual for. Na poupança, você vai precisar especificamente a data de aniversário para poder resgatar e ter algum rendimento. Então esse é o ponto que você deve observar. Agora, no médio e no longo prazo, essa aplicação nesses títulos de liquidez imediata não vai fazer uma diferença significativa para você, porque na verdade isso não é caracterizado nem um investimento, é uma aplicação que você faz por uma situação emergencial. E aí nesse caso você precisa ter uma aplicação segura e que você possa resgatar a qualquer momento e que de preferência possa render pelo menos acima da inflação. E nesse momento tanto a poupança quanto o próprio Tesouro Selic consegue rentabilizar acima do IPCA, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, dá um like, clica no botão aqui embaixo para se inscrever. E se você quiser participar de uma videoaula onde eu vou mostrar para você como analisar qualquer tipo de investimento de uma forma simples, rápida e eficiente, é o primeiro link da descrição. Clica lá para a gente se encontrar daqui a pouco. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!